Bom, o item 4 do material didático, ele diz: o cristianismo foi deturpado. Essa é a acusação, né? Ele diz: o cristianismo muda conforme a época e o público. Bom, eu sempre digo a vocês, nós interpretarmos o cristianismo na história, não é fácil. Não é fácil, porque, infelizmente, a Igreja Católica, como ela botou uma lei lá no ano 380 proibindo o funcionamento de toda e qualquer igreja, ela ficou sozinha com a autoridade para escrever a história. As outras igrejas tiveram que fugir para as montanhas, os cristãos não puderam viver nas cidades mais, ok? Então a Igreja Católica ficou contando a sua história como se fosse a história verdadeira. E toda a história do Ocidente, aqui das Américas, foi toda escrita seguindo essa falácia católica, de que eles são a igreja verdadeira. Vocês, isso é tão problemático, eu estou aqui falando para vocês, se você disser que a Igreja Católica é a igreja verdadeira, nós estamos dando um grande tiro no pé, porque quando nós formos participar de um trabalho de apologética, defender o cristianismo de uma acusação, por exemplo, de que nós somos violentos, que na história o cristianismo foi violento porque organizou a Inquisição, eu digo que o verdadeiro cristianismo, a Inquisição foi organizada contra ele. E a história deixa isso claro, tá bom? Só que eles olham e não conseguem ver. A Bíblia diz claramente: homens que têm olhos, mas não vê, ouvidos, mas não ouvem, né? Estão incapacitados, eles estão cego, surdo, e aí também ficou surdo, ficou mudo, né? Então já estão cego, surdo e mudo, ok? Bom, qual a defesa? Eu digo, o cristianismo continua o mesmo, os seus dogmas continuam o mesmo, o que mudam são práticas e costumes, ok? Então não é verdade que o cristianismo muda conforme o tempo. As doutrinas cristãs, elas continuam as mesmas. Às vezes costumes mudam. Agora, se eles forem acusar os cristãos, como eles acusam, naqueles temas que eu falei para vocês, né? Que eles dizem, o cristianismo, como chegou lá, por exemplo, o Papa Francisco aí, ele se adaptou ao comunismo, ele reconheceu bispos ateus. Olha aí, o cristianismo se adaptou ao ateísmo. Não é o cristianismo se adaptando ao ateísmo, é o catolicismo se adaptando ao ateísmo. Eles falam isso porque o Papa Francisco reconheceu os bispos ateus lá da Igreja da China, porque Mao Tse Tung, quando ele organizou o comunismo chinês, tomou o poder lá, ele criou uma igreja para ele, para fazer batismo, né, para fazer casamento, essas coisas. E a regra dessa igreja, acredite, é que os bispos têm que ser ateus. E esse Papa Francisco reconheceu esses bispos ateus. Não sei se vocês lembram aquela chinesa que segurou na roupa dele, né? Porque isso ocorreu lá na China, aquela chinesa estava reclamando disso, ok? Então, mas isso não é o cristianismo se adaptando ao comunismo, não, ok? Isso aí é o catolicismo se adaptando ao comunismo, ok? É novamente um erro, ok, de identificação da história.